Graça e paz, amada igreja. Como vocês estão nessa noite? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já tomaram posse do seu milagre? Eu quero falar para você que nesse lugar, nesse ambiente, os céus estão abertos para testemunho. Amém? Eu estava ali, o Senhor dizia assim: os céus estão abertos para o testemunho. Ou seja, esse lugar está aberto para o testemunho, para o seu testemunho. O seu testemunho, ele vai vingar, ele vai aparecer, ele vai surgir de forma sobrenatural de Deus. Amém? Quantos crerem, diga amém. Amém. Aleluia. Nós estamos nessa campanha, céus abertos para um tempo de milagre. E esse tempo é um tempo onde Deus escolheu para que nós pudéssemos estar aqui nesse ambiente, nesse lugar. Eu quero convidar você nessa noite para estar com os ouvidos atentos para aquilo que o Espírito Santo de Deus for falar nesse ambiente, nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em Efésios capítulo 1:3, diz assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa aqui é a versão NVI. Eu trouxe outra versão, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aleluia. O que eu quero falar para você nessa noite? O Senhor, Ele tem o domínio no céu e na terra. Quantos crerem? E Ele tem esse domínio de abrir portas, de fechar portas e de fazer com que o céu se abra. E o céu está aberto nesse lugar. Esse lugar é um lugar profético. Esse lugar é um lugar onde você pode abrir sua boca e declarar, porque as palavras vão se mover e elas vão se realizar. Amém? Quantos crerem? Aleluia. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, eu não sei o que você veio fazer aqui. Parece até engraçado eu dizer isso, né? Eu não sei o que você veio fazer aqui. Mas eu quero falar para você que Deus já está gerando o seu milagre. Porque os céus já estão abertos nesse lugar. A partir do momento que você entra debaixo de uma palavra profética, você consegue viver no Espírito essa palavra. E Deus, Ele quer que você viva coisa extraordinária através da palavra, para que o teu testemunho, ele venha ser próspero. Para que outras pessoas possam olhar para você e ver que o teu testemunho, ele tem vida. Eu quero declarar nessa noite que o teu testemunho, que vai surgir nesse dia, nessa noite, ele tem vida. Ele tem vida de Deus. Vida no Espírito. E tudo aquilo que tem vida no Espírito se move. O teu testemunho, ele se move para alcançar outras pessoas. Talvez o teu testemunho vai causar dor, vai causar angústia, vai causar medo. Talvez você vai querer até paralisar no meio do caminho. Mas Deus manda te dizer nessa noite que o teu testemunho, ele tem vida para alcançar outras pessoas. É justamente por isso que Deus, ele quer que você testemunhe. Ele quer que haja milagre na tua vida. Para que, através do teu milagre, você possa alcançar outras pessoas. Esse é o projeto de Deus. Amém? Aleluia. Em 2 Coríntios 12:2, diz assim: é revelada a existência de um terceiro céu, também chamado paraíso de Deus, o lugar onde está a presença de Deus, acima de tudo e de todos. Logo, onde a terra e o terceiro céu, há 2 outros céus, onde a batalha espiritual acontece. Amém? Eu quero falar para você nessa noite que existe um terceiro céu. E esse terceiro céu, Deus, ele tem um domínio, ele tem um poder. Mas existe também um outro céu. Aqui vai falar de 2 outros céus, onde há uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela é muito forte. Por quê? Porque nós precisamos ter fé
para que espiritualmente as bênçãos do Senhor possam chegar até nós. Lembra quando Daniel ele começou a orar? A Bíblia diz que ele começou a orar e no primeiro dia, Deus já ouviu, né, a oração dele e já vinha com resposta. Mas existia um príncipe da Pérsia, um demônio no céu. Nesse céu onde há uma batalha travada. Eu quero falar para você nessa noite que tem muitas coisas, muitos milagres que não acontecem por causa desse impedimento no mundo espiritual. E esse impedimento, ele só há quando nós não temos fé, o suficiente. O que é fé suficiente? É a fé que você deixa o Espírito Santo de Deus dominar o teu espírito. Quando nós permitimos que o Espírito Santo, ele se torna em nós, parte de nós, a gente consegue entender que a fé que vai brotar dentro de você, ela não vem de você, ela vem do Espírito. É por isso que nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus aumente nossa fé. Espírito Santo, aumenta a minha fé. Essa tem que ser a oração de todo cristão. Pedir para que o Espírito Santo de Deus venha aumentar a nossa fé. Amém? Estou chegando lá. Aleluia. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 51. A irmã Léa estava até pregando sobre isso, você diga mistério. Ela falando lá dentro da sala de oração, eu digo, meu Deus, as coisas vão se confirmando, né? Mas em João, capítulo 1, versículo 51, diz assim: e acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava falando aqui a Filipe e Natanael e aos seus discípulos, que eles iriam ver o céu aberto e os anjos de Deus, né, subindo e descendo. Jesus já estava falando quando ele iria subir aos céus. E quando ele está subindo aos céus, sabe o que acontece? Quando Jesus ele ressuscita, ele abre, não é uma fechadura, gente. Ele abre uma porta. Mas essa porta, ela não tem medida. Ela não tem início e não tem fim. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso é revelação do Espírito Santo. É porque aquilo que o Senhor, ele abre, ele é tão grande, ele é tão imenso, que você não consegue ver o início e nem o fim. Porque a tua história, ela não tem o início, ela não tem o fim. Porque nós temos a eternidade com Deus. Nós temos a eternidade com Deus. A tua história não acaba aqui. A tua história está começando aqui. A tua história está começando hoje. Aleluia, quantos crerem? Eu não sei como você chegou até aqui, só Deus sabe. Mas eu quero falar para você nessa noite que da forma que você chegou, você não vai sair, em nome de Jesus. Porque Deus, ele tem uma palavra de revelação para o teu espírito. Uma palavra que vai te movimentar, que vai te mover, uma palavra sobrenatural de Deus. Que vai fazer você viver o extraordinário de Deus nesse tempo. Você está debaixo de um céu que está aberto, que não tem início, não tem fim. Ele é eterno. Porque o Senhor está nos esperando nesse lugar, para a eternidade. Aquilo que Deus faz é eterno. É justamente por isso que o céu, ele é eterno. O céu não tem início e não tem fim. Você já olhou para o céu e já viu início e fim de céu? Não. Ele é infinito. Assim como as bênçãos do Senhor são infinitas sobre as nossas vidas. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ele é misericordioso. E é por causa de Jesus. Jesus, quando estava revelando essa palavra àqueles discípulos, ele estava totalmente declarando, falando para ele, a partir de hoje eu vou abrir os céus. Eu vou subir para que ele esteja aberto, para que haja milagres, para que haja cura, para que haja poder de Deus sobre a terra.
E é sobre esse tempo que Deus quer falar ao teu coração. Sobre esse céu aberto. Amém? Aleluia. Quantos crerem que o céu já está aberto? Aleluia. Os céus já estão abertos. Glória a Deus. Agora nós vamos lá. Era só introdução. Agora a gente vai caminhar. Amém? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Aleluia. Versículo 17. Amém? Evangelho de Marcos 9, 17. Diz assim: E do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse para eles, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Lá no Evangelho de Mateus 17, 21, já vai falar assim, que esse tipo de casta de demônios, só pode ser expulso através de jejum e oração. Amém? Ou seja, quando Marcos fala em oração, toda oração, ela tem uma reação. E essa reação, ela se move através do jejum. Pegou essa chave? Então não adianta você só orar. Você tem que reagir à tua oração. Como que você vai reagir? Através do jejum. Através do jejum. O jejum é a chave. É a chave que você tem, que você pode abrir portas para que você possa enxergar o céu aberto. Amém? Existe um céu aberto aqui nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça. Espírito de Deus, tu tens poder, o domínio, liberdade nesse lugar, no poder da tua palavra, da revelação. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha nos envolver com a tua graça. Que o Senhor Jesus venha abrir os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, nos torna sensíveis à tua voz nesse lugar. Porque o Senhor está aqui, Pai. Nós podemos sentir a tua presença. E nós queremos te ver, Cristo. Porque tu é aquele que Cristo vive em nós e fora de nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amados, é tão forte essa palavra. Deus, Ele me chamou tanta atenção em relação, não essa história, mas a tua história e a minha história. A Bíblia fala que esse pai, existia um pai, tinha um filho, e esse filho, a Bíblia diz que era desde criança, desde sua infância, ele vivia, caindo no fogo, vivia caindo na água.
E a Bíblia relata aqui que era um espírito. Que era um espírito mudo e um espírito surdo. O pai falou para Jesus que era um espírito mudo. Mas Jesus, ao olhar para aquele jovem, ele já identificou, ele já sabia que existia algo mais. Sabe o que acontece nas nossas vidas? Deus me chamou a atenção que muitas vezes nós, como igreja do Senhor, na nossa caminhada, nós estamos vivendo igual esse menino. Não estou falando que você está endemoniado, entenda bem. Eu estou falando da surdez e de estar mudo. Amém? Deus, ele ministrou no meu coração sobre a igreja. Ele começou a falar assim: o meu céu está aberto para que a minha glória desça e favoreça a igreja. Só que para isso nós temos que reagir àquilo que Deus já fez, reação em nós através do seu Espírito. E essa reação está no ouvir e no falar. Aquele rapaz, aquele menino, a Bíblia diz que era desde a infância, ou seja, desde o início. Talvez você esteja aqui, esteja se perguntando por que você não consegue romper, porque você vive uma vida rodeada de dívidas, você não consegue sair das dívidas, você não consegue ter um casamento restaurado, é confusão, é atrito, é briga dentro de casa, dentro do lar, são os filhos que não obedecem os pais. E aí você começa a olhar e dizer assim: meu Deus, essa vida que eu estou vivendo hoje não é a vida que eu pedi a Deus. Aí você começa a olhar para a tua vida, para a tua história, e você começa a ver que precisa se organizar, mas você não consegue. Existem coisas na nossa vida que nos paralisa. E uma delas se chama incredulidade. Aquele pai estava incrédulo. Estava tão incrédulo que o Senhor, ele falou de forma para o Senhor, né? No versículo 23. Ele diz assim, no versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas, olha só o que ele falou para Jesus. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ele falou assim, mas se, é uma condição. Se, está dizendo assim, Jesus, se você pode fazer alguma coisa, faz aí. Olha só, Jesus, ele olhou para aquele homem e viu a incredulidade. E Jesus não opera na incredulidade. Mas só que Jesus, ele foi no alvo. Quando ele falou a ele, se o Senhor pode, ele estava se questionando, ele perguntando, você está me perguntando se eu posso? Era como se Jesus estivesse dizendo assim, você está perguntando para aquele que pode todas as coisas. Eu quero te falar nessa noite que talvez você já tenha se perguntado para Deus, Senhor, será? Será que o Senhor pode fazer esse milagre? Será que o Senhor pode fazer essa parede, ser derrubada essa parede, esse bloqueio, aquilo que me paralisa? Sabe que muitas vezes na nossa caminhada, nós como igreja do Senhor, como homens e mulheres, nós começamos a caminhar, mas no meio do caminho, as distrações são tantas que acabamos nos paralisando. A gente acaba olhando para as dificuldades e a gente paralisa. A gente começa a dizer que não temos força para caminhar, para prosseguir. Mas nós temos que entender algo, que o Senhor, ele só age quando você se move. Deus não age quando você está parado. E Deus, ele queria, através de Jesus, que aquele homem, que aquele pai reagisse àquela pergunta que ele mesmo tinha feito a Jesus. Jesus sempre vai fazer você reagir ao teu questionamento. Sempre vai fazer você reagir à tua dúvida, à tua incredulidade. Ele sempre vai fazer você reagir diante das tuas circunstâncias, diante da tua dificuldade. Porque a tua dificuldade, a circunstância que você está vendo hoje não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, ele pode dar uma palavra hoje, basta, e tudo vai se acalmar. A tempestade que você está vendo hoje, Deus, ele pode dizer, para. E a tempestade, ela vai parar. Mas para isso, você precisa se mover diante de Deus.
Deus, Ele não vai agir enquanto você não reagir à situação que você está vivendo. Sabe o que é reagir à situação que você está vivendo hoje? É você dizer para o teu problema, problema, tu não é maior do que o meu Deus. Isso que eu estou vivendo não é maior do que o meu Deus. Talvez você esteja com câncer, com um tumor. E você vai dizer a ele, o médico pode ter dito para mim, que eu estou pouco tempo de vida. Mas eu quero dizer para esse problema, para esse tumor, que o meu Deus é o dom da vida. É o dom da vida. Sabe o que Deus quer que você entenda hoje? Que você saia daqui entendendo que você precisa reagir àquilo que o mundo, aquilo que a dificuldade, que a adversidade fala para você. Nós precisamos reagir. Enquanto você não aprender a reagir, você vai ficar paralisado. Por quê? Porque você vai ter medo. E quando nós temos medo, a nossa fé é abalada. Aquele homem, ele teve medo. Porque ele chegou até Jesus. Ele queria que o filho fosse liberto, fosse curado. Ele ouviu com certeza falar de um homem que estava curando, que estava libertando, que expulsava demônios. E ele viu a situação do filho. E ele se comoveu com aquela situação. E ele levou aquele filho a Jesus. Muitas vezes, amados, tem pessoas que não conseguem ir até Jesus. Ele vai a pessoas. Aquele homem, aquele pai levou o seu filho a Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, é Ele que te leva até Jesus. É Ele que está levando você até Jesus nesses dias. Porque você precisa acordar e reagir àquilo que você está vivendo nesses dias. Você precisa reagir. Aquele homem, ele reagiu. Quando Jesus disse, o Senhor pode, você está perguntando se eu posso? E ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Quando ele falou isso, houve, sabe, uma descoberta dentro daquele pai. Ele realmente creu. É tanto que ele pediu, eu creio. Olha só. Ele estava dizendo, Senhor, tu pode fazer, mas se tu quiser, tu pode. Eu não estou acreditando muito não, mas se o Senhor quiser, sabe? Que muitas vezes nós estamos desse jeito. Senhor, tu sabe, ó Jesus, eu estou assim com minha fé um pouco assim, fraquinha, abalada, meu Deus, mas Senhor, tu pode, se tu quiser, sabe? Quantos de nós já fizemos essa oração? Senhor, se tu quiser. Até eu já fiz. Senhor, se tu quiser, tu pode. Mas aí o Senhor vem com uma palavra para que nós possamos reagir. Porque Ele não age na dúvida, na incredulidade, Ele age na fé. Ele age quando você abre tua boca e declara, eu creio. Eu creio. Eu creio. Um certo dia, Deus me trazendo à memória. Um certo dia eu fui visitar uma casa que estava à venda. Visitar uma proprietária. Estava vendendo uma casa. Aí eu fui lá. Fui até com a minha outra parceira, né? De trabalho. E foi com outro rapaz. Aí quando chegou lá, a mulher eu comecei a olhar a casa, eu entrei e fiquei olhando. Aí eu senti assim umas coisinhas, sabe? Aí eu disse, eu digo, Jesus amado, tá bom. Aí depois ela veio e começou a reclamar, né? Ela começou a reclamar, dizendo que disse que estava com o joelho doendo, e sentia muita dor, e aquela coisa toda. Aí ela começou a falar. E aí na porta da calçada dela. Aí eu olhei assim para ela. Aí o Espírito Santo falou assim. Pergunta para ela se ela crê que pode ser curada. Aí eu fiquei assim. Eu disse assim, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora crê que Jesus pode lhe curar? Dessa dor no joelho que a senhora sente? Aí ela disse assim, eu não creio. A senhora não crê? Não creio. Mas por que você não crê? Ah, porque eu sou católica, não sei o quê. Não, nada contra católico. Quem está nos assistindo aqui, não. Mas eu não entendi, né? Eu fiquei assim. Porque não é religião, é fé. Entende? Não é você ser cristão, é você ter fé. É você ter fé. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu comecei a falar de Jesus para ela. Comecei a falar de Jesus para ela e disse, eu digo, olha, pois saiba que eu tenho fé.
E eu vou unir a minha fé, mesmo que você não tenha fé. Mas eu vou unir a minha fé com o Espírito de Deus que habita em mim. Eu falei assim, com o Espírito de Deus que habita em mim. E Ele pode lhe curar, se a senhora crer. Aí comecei a falar de Jesus para ela. Aí depois que eu falei de Jesus para ela, aí falei para ela, Jesus, Ele morreu na cruz para nos salvar. Aí comecei a pregar. E aí depois eu falei assim, a senhora crê que Jesus pode lhe curar? Aí ela disse, eu creio. Aí eu digo, amém, pois eu vou orar por você. Posso orar? Ela disse, pode. Aí eu orei por ela, né? Tá bom, aí eu orei e fui embora. Aí era para voltar à tarde, eu não consegui voltar à tarde lá. Aí a Cícera foi lá com outro rapaz. Aí, quando eles chegaram lá no escritório, disse assim, ei, pastora, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente foi lá naquela casa. E aquela mulher ficou tão assim animada, ela perguntando, cadê aquela mulher? Cadê aquela mulher que estava com vocês? Eu disse, não, ela está lá no escritório, ela não veio não. Não, eu queria falar com ela. Aí ela disse assim, e o que foi? Não, eu quero dizer para ela que Jesus me curou. Eu não sinto mais dor na perna. Aí eu fiquei assim, eu digo, louvado seja Deus. Sabe? Mas louvado seja Deus. O que eu quero falar para você nessa noite? O que o Espírito Santo quer falar nessa noite? Sobre isso. É que nós precisamos ter fé. Você só precisa ter fé. Sabe, Deus olha para você. Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que eu sou pecadora. Que nós pecamos todos os dias. Ele sabe. Só que o que nós não sabemos, sabe o que é? É que Ele quer agir na nossa vida através da nossa fé. É através de você crer. E o diabo, ele sabe muito bem ser mentiroso, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então ele vai tentar todo tempo colocar na tua mente, no teu coração, que você é indigno, que você não é digno, que você não pode ser curado, não pode ser liberto, porque você é um pecador. Mas nós temos que entender que nós somos pecadores mesmos. Mas só que Jesus, Ele nos justificou na cruz do Calvário. E você tem livre acesso a Deus. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode converter o teu coração a Deus. E você pode mudar a tua história. O diabo, ele não pode mais. Ele não pode mais mudar a história dele. Porque ele já decidiu a história dele. E nós podemos. Você entende o poder que nós temos? Você compreende isso? Igreja, nós temos um poder de Deus. Nós temos o poder de ir e vir. Você tem o poder de se mover com a palavra. E aquele homem, e Jesus estava realmente falando àquele homem, ele disse assim, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. Eu quero falar para você nessa noite que Deus está criando um ambiente onde toda surdez, onde aquilo estava surdo, que você não escutava mais a voz de Deus, a direção de Deus, hoje Deus ele está te curando, te libertando. E se você estava mudo, porque você não estava mais com fé, você não acreditava, você não cria mais, o Senhor, nessa noite, Ele vai fazer você crer. Porque você vai começar a declarar. Quem é mudo, ele tem que voltar a falar. Talvez você esteja mudo nesse tempo, por causa das tuas lutas, das tuas dificuldades. Mas Deus, nessa noite, Ele quer falar ao teu coração. Eu estou aqui e eu posso te curar. Eu posso curar a tua alma. Eu posso curar as tuas emoções. Eu posso te libertar de cadeias e prisões. E posso te levar para outro lugar. Um lugar onde há testemunho. Onde há um céu que está aberto para milagres. Eu quero falar que existe o céu aberto de milagres nesse lugar. E Deus, Ele quer operar esse milagre na tua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele quer operar milagres. Quantos creem? Aleluia. 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 Deus, Ele está abrindo ouvidos aqui.
e está tirando toda a surdez. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ser uma igreja ativa. Nós precisamos ser uma igreja que tenha constância em Deus, na palavra, na oração, no jejum, para que as coisas venham se movimentar ao nosso favor. Jesus quer que você ande em direção à palavra. Você precisa andar debaixo de uma palavra. E essa palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é que vai fazer movimento na minha vida, na tua vida e vai nos transformar. Nós podemos ser transformados através da palavra. Da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa, nós precisamos entender que nós não fomos criados para parar no meio do caminho. Nós fomos criados com direção. Com direção. E você precisa de uma direção de Deus. Você precisa reagir àquilo que você está vivendo. Reaja. Reaja às dificuldades, reaja às finanças, reaja diante da enfermidade, reaja diante dos problemas. Quando você reage, você está dizendo: ei, fé, bora crer. Bora crer, porque eu sei que Deus, Ele está no meu barco. Nós precisamos reagir. Você precisa reagir. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, você precisa reagir. Reage a esse problema. Diz assim, reage a essa dificuldade. Reage a essa tribulação que você está vivendo. Começa a declarar na vida dele, ei, os céus estão abertos para o teu testemunho. Eu quero declarar nessa noite que os céus estão abertos para o teu testemunho. Os céus estão abertos para o teu testemunho. Para o teu testemunho. Para o teu testemunho. Você crê nisso? Você crê que existe um céu que está aberto nesse lugar? E esse céu está disponível a você? Esse milagre está disponível para você? Está disponível. Está disponível. E sabe, aquela opressão que te oprimia, ela não vai te oprimir mais. Ela não vai te oprimir mais. Porque Cristo está aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Eu quero falar algo para aquela menina que está bem ali. De vestido, você mesmo. Aleluia. Deus manda te dizer que aquilo que te oprimia não te oprime mais. O Senhor me dizia que existia, não existe mais, um espírito de opressão, de depressão sobre a tua vida. Querem te paralisar. Mas Jesus está aqui, com os céus abertos, para te curar, para te libertar. Você crê? Jesus está te curando hoje. Ele te cura hoje. Em nome de Jesus. De todo medo. Traumas na infância. O Espírito de Deus diz, traumas na infância. Desde o ventre da tua mãe. Existem traumas. Rejeição. Existem situações que te paralisam hoje, porque não foram resolvidos lá atrás. E Deus está dizendo assim, deixa que eu resolvo, filha. Eu sou o pai que resolvo as questões dos filhos. Ele está dizendo que Ele resolve a tua questão hoje. A tua questão, o Senhor está resolvendo hoje. No nome de Jesus. Eu não sei que questão é, mas você sabe. Que questão é? Deus está resolvendo. Aquilo que você não consegue resolver.
Você só precisa crer, porque Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Eita Deus, aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Deus me mostrava uma pessoa aqui com depressão. Aí me mostrou ela. Mas Deus me mostra também uma pessoa que não consegue dormir. Uma pessoa que não consegue dormir durante a noite, a madrugada. Fica com insônia. E eu quero chamar você aqui na frente. Você que não consegue dormir à noite, pela madrugada, você acorda. Que você diz assim, Senhor, o que está acontecendo?